Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade então à correção das atividades. Agora vamos fazer análise então das atividades do capítulo 43, né, descolonização da Ásia e da África. Vamos começar na página 29. Eu vou estar fazendo análise dessas questões, comentando as questões certas, as corretas, fazendo um contexto aqui histórico, ok? Então vamos lá. Número 1. A Índia é uma das principais colônias do vasto Império Colonial Britânico. Conquistou sua independência em 1947. Sobre o processo de descolonização da Índia, analise as afirmações a seguir. 1. Mahatma Gandhi, um dos principais líderes do processo de descolonização da Índia, defendeu a tese da desobediência civil como uma forma de protesto pacífico. 2. Por meio do boicote do consumo de produtos ingleses e da postura de não violência, os indianos conquistaram a independência. 3. Após a emancipação política, a Índia sofreu a fragmentação territorial por causa das divergências religiosas e da pluralidade cultural. De acordo com a análise, assinale a alternativa correta. Pessoal, conforme o vídeo que eu passei para vocês, né, sobre a descolonização da Ásia e da África, todas as alternativas da número 1 estão corretas, ok? Então, houve sim. Mahatma Gandhi foi um dos principais líderes, né, da descolonização da Índia. Houve o boicote dos consumos dos produtos ingleses, né, houve a postura da não violência, né, houve a questão da resistência, né, contra os imperialistas, e depois no final também, né, sofreu então a fragmentação territorial causada pelas divergências religiosas e culturais da Índia. Então, a letra certa da 1 é a letra A. 2. Após a Segunda Grande Guerra, os esforços dos inúmeros povos para superar as limitações e condicionamentos herdados do colonialismo eram travados por certas potências que ofereciam ou recusavam o seu apoio material aos programas socioeconômicos das ex-colônias, em troca de uma ou outra posição política. Foi neste contexto que se realizou a primeira reunião de líderes dos países asiáticos e africanos em Bandung, Indonésia, de 18 a 24 de abril de 1955, na qual seria germinada a política do não alinhamento. Das alternativas a seguir, assinale aquela que não representa um dos 10 princípios de Bandung. Então, como eu falei no vídeo para vocês, essa conferência, né, dos países asiáticos e africanos que se reuniram lá na Indonésia para discutir, né, o não alinhamento aos países nem da esquerda nem da direita, a fim de serem a terceira via, né, contra o imperialismo, contra os países europeus. Nesse sentido, então, qual eram os princípios? Letra A. O respeito à soberania e integridade territorial de todas as nações. B. O reconhecimento da igualdade de todas as raças e de todas as nações, grandes e pequenas. C. A restrição parcial da implantação de empresas estrangeiras nos países membros do encontro. D. A não intervenção e não ingerência nos assuntos internos de outro Estado. E. A abstenção de todo auto ou ameaça de agressão ou do emprego da força contra a integridade territorial ou a independência política de outros países. Pessoal, a princípio, a Conferência de Bandung queria o quê? A restrição, então, né, da exploração estrangeira nesses países. A questão certa é a C, então, a restrição parcial da implantação de empresas estrangeiras nos países membros do encontro. Então, eles não queriam essa interferência econômica aí nos países, né, que eles se autodenominavam de terceiro mundo. Então, a questão certa é a letra C, ok? Então, vamos lá, questão 3. Quando principiou o século XX, o poderio europeu na Ásia e na África mantinha-se no apogeu. Nenhuma nação assim parecia estava em condições de fazer frente à superioridade das armas e comércio europeus.
60 anos depois, apenas restavam alguns vestígios do domínio europeu. Entre 1945 e 1960, nada menos de 40 países, com uma população de 800 milhões, mais de um quarto dos habitantes do mundo, revoltaram-se contra o colonialismo e obtiveram sua independência. Analise as proporções que definem o movimento expresso no texto e assinale as alternativas corretas. Letra A. A falta de coesão dos povos dominados pelos europeus explica-se pela criação do Comecon, que condenava as políticas e os planos econômicos, a fim de impedir os movimentos de independência nas colônias. B. As colônias receberam apoio da Igreja Católica, que reconheceu a legitimidade dos movimentos contra a opressão europeia e convenceu a população nativa a abandonar a luta armada como meio de ação revolucionária. C. Representantes de países libertados da tutela colonial, reunidos em Bandung, elaboraram um documento em que condenavam o colonialismo, a discriminação racial e a corrida armamentista, proclamando neutralidade no mundo dividido pela Guerra Fria. Um arsenal ideológico assimilado por parte dos povos dominados foi fornecido pelos próprios ocidentais, pois em contato com os europeus, as elites cultas e as minorias intelectuais descobriram o pertencimento a uma realidade também nacional. E a descolonização afroasiática, acompanhada de um retorno de valores próprios, postulava o redescobrimento da originalidade das populações colonizadas e, consequentemente, incorporava a contestação da universalidade da civilização europeia. Então, aqui nós temos 3 questões corretas, tá, pessoal? A C, a D e a E, ok? Então, a 1 ali, por que não está correta? Porque o Comecon, né, não era, então, o objetivo do Comecon, então, impedir, então, essas questões aí de movimentos de independência. B, também a Igreja Católica, né, não recebeu essa legitimidade, né, para convencer a população a abandonar os movimentos de independência. A C está certa porque realmente os países, né, que se reuniram em Bandung, eles lutavam contra o quê? Contra o colonialismo, contra a discriminação racial, contra a corrida armamentista, né, e a neutralidade deles em relação à Guerra Fria. E a D também está certa por quê? Porque um arsenal ideológico foi enviado, então, né, eles queriam, então, estar convencendo, então, essa população aí da questão da ideologia socialista e capitalista. Então, eles discutiam, então, essa questão da neutralidade, né? E a letra E, descolonização afroasiática, acompanhada de um retorno de valores próprios, na questão do nacionalismo, né? Ou seja, eles tinham uma cultura própria, então o nacionalismo ele foi valorizado. Então o nacionalismo ele é algo que traz para os povos asiáticos e africanos base para combater então o imperialismo, né, europeu, americano e também russo. Então a questão certa C, D e E. A 4. Em 1960, intelectuais franceses lançaram a Declaração sobre o Direito à Insubmissão na Guerra da Argélia, o Manifesto dos 121, que acusava a violência promovida pelo exército francês para reprimir movimentos pró-independência da Argélia. Analise as questões verificando se são verdadeiras ou falsas, identifique com V ou F, respectivamente. Então, a guerra colonial ocorreu sob censura e opressão na Argélia e na França. Na colônia, utilizava-se a tortura e o massacre de civis. Na metrópole,
Soldados que se recusavam a ir à guerra e civis que apoiavam os combatentes argelinos eram presos. Sim, pessoal, correto, tá? Houve sim, então, essa censura e opressão na Argélia. Comentei no vídeo com vocês que eu fiz, né, a realidade da Argélia. Então, a questão 1 é verdadeira. B. A esquerda francesa, liderada por Jean-Paul Sartre, era contra apenas os métodos de repressão impregnados pelo governo na Argélia, mas era favorável à manutenção da colônia africana por considerar que a cultura francófila deveria ser exportada para países subdesenvolvidos. É falso, pessoal, porque Sartre, um filósofo, né, casado, né, com a Simone de Beauvoir, a grande filósofa feminista. Então ele não teve envolvimento nessa questão, assim, poderia ter dado opiniões e tal, mas não era favorável à manutenção da colônia africana, né? Tá errada. A 3. Enquanto a Frente de Libertação Nacional, FLN, lutava por um governo socialista, o Movimento Nacional Argelino, MNA, queria seguir a política do general francês Charles de Gaulle. Isso acabou gerando duas guerras, uma contra a França e outra contra as duas organizações. Corretíssimo. Até comentei para vocês, né, o que aconteceu depois que acabou, então, a Argélia se tornou independente. Os próprios movimentos, as próprias organizações que lutavam a favor da independência começaram a disputar forças. Então, a questão 3 está corretíssima. A última ali, a guerra na Argélia acabou quando os franceses se retiraram para investir na ocupação do Camboja. A FLN e o MNA, destruídos, tiveram que aceitar a composição de um governo popular democrático que redundou em um sistema multipartidário que rapidamente fracassou. Não, está falsa, depois da independência da Argélia, então esses grupos eles começaram a disputar então o poder e não era um governo nada democrático. Então a questão certa da 4 é a letra B. Vamos lá, 5. Contra o monopólio do sal, decretado pelo governo britânico, Mahatma Gandhi mobilizou o povo para a Marcha do Sal. Em 1930, que durou semanas de caminhada. Ao chegarem ao mar, Gandhi conclamou o povo indiano a não mais respeitar o monopólio do sal e a boicotar as mercadorias inglesas, marcando assim o movimento de desobediência civil, ocorrido em 1930 a 1934. Sobre a independência da Índia, é correto afirmar que ela foi proclamada. Letra A. Em 1917, a partir do movimento pacifista, que foi o marco histórico da resistência do imperialismo. B. Após a proclamação da República Popular da China por Mao Tse-tung. C. Em 1885, com a fundação do Partido do Congresso Nacional Indiano. D. Durante a Guerra da Caxemira, 1948-1949, com a incorporação do território do Paquistão. E, em 1948, na ONU, na mesma sessão em que se criou o Estado de Israel. Pessoal, Mahatma Gandhi, né, foi o grande influenciador da independência da China, com o seu ideal de não agressividade, da passividade, da resistência contra os produtos ingleses, da não agressão. Então, o movimento pacifista foi o marco, então, de resistência do imperialismo. Então, a questão certa é a A. Ok? A questão 6 é uma charge ali, um cartoon do Enem, tá? Analise ali, o cartoon publicado em 1932 ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando olha o Mahatma Gandhi dentro da cela lá, vocês estão vendo, gente? Então, assim, milhares de Gandhis ali olhando para ele, todos iguais, todas as imagens de Gandhi, e o Gandhi preso. Então, esse cartoon, ele demonstra o quê? A ineficiência do sistema judiciário inglês no território indiano.
B. O apoio da população hindu à prisão de Gandhi. C. O caráter violento das manifestações hindus frente à ação inglesa. D. A impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. Ou E. A indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular hindu. Pessoal, quando eu vejo centenas de Gandhis olhando para o próprio Gandhi ali, quer dizer o quê? Que Gandhi, ele influenciou a sociedade a pensar como ele. Então, apesar de Gandhi estar preso, milhões de pessoas pensavam como ele. Então, a ideia é trazer a impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. Por quê? Gandhi estava preso, mas a ideia dele estava livre. Então, a questão certa é a D. A questão 7 da C é a D. A 7. O período que se estende entre o final da Segunda Guerra Mundial e os nossos dias presenciou um dos fenômenos políticos sociais mais importantes da história contemporânea, a liquidação dos impérios coloniais ingleses, francês, holandês, belga e português. Constituído ao longo do século XIX, emergiram assim, após uma fase mais ou menos prolongada de dominação europeia, os novos países da Ásia e da África, que passaram a integrar a comunidade internacional das nações independentes. Sobre os fatores que contribuíram para a descolonização da Ásia e África, é correto afirmar que A. Inexistia um sentimento nacionalista na Ásia e na África, facilitando o neocolonialismo impostos pelos países do bloco capitalista. B. Se formou uma elite colonial que soube explorar o enfraquecimento das potências europeias envolvidas em rivalidades e guerras. C. Havia uma elite política que se uniu à frente para a libertação com a liderança da África do Sul com o objetivo de expulsar os estrangeiros. D. Surgiram grupos políticos que promoveram uma reforma agrária o que desequilibrou as elites agrárias que estavam no poder. E. Os países capitalistas emprestavam grandes somas de dinheiro aos novos países que acabaram preparando-se para as lutas coloniais. Pessoal, sobre os fatores que contribuíram para a descolonização da Ásia e da África. A letra A não está certa por quê? Porque existia um sentimento nacionalista, né? Eles queriam acabar com o neocolonialismo. Eles queriam acabar com a exploração dos impérios europeus na Ásia e na África. Eles queriam ser independentes. A C. Havia uma elite política que se uniu à frente para a libertação, com liderança na África do Sul com o objetivo de expulsar os estrangeiros. Sim, havia, mas não foi só na África do Sul, né? Várias nações, né? E a elite geralmente se apoiava aos países imperialistas. A D está errada por quê? Surgiram grupos políticos que promoveram uma reforma agrária, o que desequilibrou as elites agrárias que estavam no poder. Não houve essa reforma agrária, né, como eles queriam. E os países capitalistas emprestaram grandes somas de dinheiro aos novos países. Não, tanto é que os países da Ásia e da África são pobres até hoje, né, devido à questão da descolonização, que foi tardia. Então, a questão certa é a B. Se formou uma elite colonial que soube explorar o enfraquecimento das políticas das potências europeias, né, com o final da Segunda Guerra. Então, assim, com o final da Segunda Guerra, as potências europeias estavam fracas, debilitadas. Então, essa elite colonial que se formou aí, buscou, então, lutar, se unir contra o colonialismo europeu para assumir, então, uma postura, né, que lutasse contra as potências europeias e acabasse, então, com a exploração e eles se tornassem livres. Então, a questão certa da 7 é a letra B. Vamos lá, a 8, a última. Tenham paciência, tá? Tá acabando. Sobre os processos de colonização e descolonização do continente africano, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Número 1. Após o processo de descolonização, vários grupos étnicos foram forçados a conviver em um mesmo estado, intensificando os conflitos armados com o ocorrido entre as etnias Tutsis
Hutus, em Ruanda. O critério de regionalização do continente africano mais utilizado pós-descolonização, com base em elementos étnicos e culturais, classifica-o em África Branca ou Setentrional e África Negra ou Subsaariana. E a última, as potências imperialistas europeias reunidas na Conferência de Berlim dividiram o espaço da África entre si, criando fronteiras sem respeitar a antiga organização tribal e a distribuição geográfica das etnias do continente. Pessoal, as 3 questões estão corretas, tá? Então, após o processo de descolonização, vários grupos, né, étnicos entraram em disputa entre eles, né? Tanto é que eu comentei no outro vídeo, né, o massacre que houve lá em Ruanda, né, que até hoje se discute, né, que foram mortos milhares de pessoas. E a B também está correto, porque houve um segregamento racial, né, entre brancos e negros, e isso começou a ocorrer então a partir da Conferência de Berlim, lá onde eles dividiram, né, a África, né, entre as potências europeias para estar explorando economicamente esses países. Então a questão certa da 8 é a letra A. Ok, pessoal? Então terminei aqui a correção das questões. Eu vou fazer depois outro vídeo da correção das questões do livro de revisão, ok? Então, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me questionar, mandar mensagens no privado, que eu vou estar respondendo vocês. Ok, pessoal? Então, é isso, tá? Até o próximo vídeo, né? Eu vou falar, se inscreve no canal, dê um like. Mas é isso que a gente está podendo fazer agora. Vamos fazer também aulas através do Zoom, só que para essas correções, para que fique gravado, eu estou utilizando então o YouTube como uma forma para a gente estar podendo rever várias vezes, se o aluno perder, poder estar visualizando de novo e corrigindo, tá bom, pessoal? Então, um beijo, até mais, fiquem com Deus, se cuidem.